galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou o carnaval, essa semana terminou o carnaval, iniciamos março, aqui no Rio de Janeiro com muita chuva, colegas perdendo tudo, inclusive conhecidos meus, perdendo tudo, tendo que se fazer uma corrente aí, fraterna para poder arranjar o básico para as pessoas. O Rio de Janeiro está complicado, está debaixo d'água, está muito difícil andar no Rio de Janeiro. Não vou aqui falar de política, mas é uma vergonha o que está acontecendo no país com essas chuvas e uma porrada de político andando de aviãozinho da FAB para cima e para baixo nos Estados Unidos. Porra, e o povo aqui debaixo d'água, não tendo nada, nem o que comer, porque a água levou tudo. Então iniciamos março desta maneira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E março inicia também a fase de grupos da Libertadores 2020. E eu vou fazer um apanhadão rápido aqui sobre os times brasileiros que estão nesta fase de grupo da Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, dos 7 times que estão na Libertadores, Internacional, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Paranaense e Flamengo, porque o Corinthians não conseguiu chegar na fase de grupos, ficou lá na pré-Libertadores, e a todos vocês que acompanham o canal Resenha com Magalhães e vão acompanhar também a Libertadores, independente do seu time estar na Libertadores ou não, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera, rapidamente para não ficar um vídeo muito grande. Bom, se classificaram 8 para a Libertadores. 2 na pré-Libertadores, Corinthians e Internacional. Corinthians ficou pelo caminho, mais uma vez. E o Internacional fez a sua parte, se impôs e passou. O Internacional caiu no grupo do Grêmio. Então já teremos um duelo de titãs na Libertadores, na fase de grupos. Por si só, esse grupo já é dinamite, já é uma bomba atômica, porque teremos 2 jogos tensos e por coisas do universo, todos esperam que não aconteça. Todos esperam, ou esperamos, né, que não aconteça. O segundo jogo, Grêmio Internacional na fase de grupo, os dois não terem que se matar por causa de uma vaga. A gente espera que no segundo jogo os dois já estejam mais tranquilos e que o empate seja bom para os dois passarem de fase. É isso que a gente espera. A gente não sabe se vai acontecer, mas a gente sabe que os deuses do futebol acabam criando essas situações embaraçosas. Mas Grêmio Internacional, no seu grupo, tem condições de passar os dois. O Grêmio se reforçou, né? Trouxe alguns jogadores interessantes, com experiência. Na lateral, por meio, ataque. O Grêmio não está jogando do jeito que jogou quando foi campeão da Libertadores, mudou um pouquinho o seu estilo. Vi até esse ano o Renato jogar com 3 volantes, o que eu não gosto. Isso vale para o Internacional também, que jogou esse ano com 4 volantes. Apesar da torcida do Inter falar, não, o Edenilson e o Patrick não são volantes. São volantes sim. Já falei isso 500 vezes. É só você pegar o D'Alessandro como é que joga, o Galhardo como é que joga, que joga no meio de campo, vocês vão ver que eles jogam diferente. É diferente. Então,
o Renato ainda, na minha concepção, ele ainda está com as peças que chegou, ele ainda está arrumando a casa. Na minha concepção, eu acho que o Renato já tem que começar a olhar alguém pro lugar do Alisson. Que o Alisson corre muito e rende pouco, na minha visão. Ele rende muito pouco. Então o ataque do Grêmio fica muito torto. Só por um lado. Então, mas o Grêmio vem forte. Vem forte. O Grêmio sabe jogar a Libertadores. E vai para as cabeças. Vai lá para cima. Acredito eu que o Grêmio chegue às oitavas. Depois a gente faz um outro vídeo, mas acredito eu chegue às oitavas. Mas não está jogando da maneira que jogava quando foi Libertadores. Joga diferente. Joga diferente. Está um futebol até um pouco mais lento do que daquele ano. Até porque alguns jogadores já envelheceram e o time naturalmente fica mais pesado por causa da idade de alguns jogadores. Principalmente do meio de campo. Então o Grêmio tem que se arrumar ali, se ajeitar para ser aquele time criativo, à procura do gol o tempo inteiro, como era, massacrando os adversários dentro do seu próprio campo. Mas o Renato vai encontrar ali a melhor formação, é um time forte que vai brigar. O Internacional já vem aí com o ritmo de Libertadores, que fez a pré-Libertadores, fez a sua parte. O treinador chegou. Eu sinceramente, sim, eu sei que vão me criticar, mas ele usou algumas estratégias muito parecidas com a do Odair. Só que a formatação do time, ele fez de um jeito, mas algumas coisas que o Odair usava, ele continua usando. Só que tem algumas coisas que o Odair usava que ele continua usando que eu não concordo. 4 volantes. Sou contra de cara. Apesar do time do Inter, Edenilson e Padre são volantes. São volantes sim. São jogadores de meio campo de contenção, que chegam à frente. O Patrick ficou até um tempão jogando aberto, quase que atacante. Ele é muito voluntarioso, muito forte fisicamente. Ele ajuda, mas ele não é atacante. Ele foi colocado ali porque não tinha ninguém. Então foi dali um meio de campo muito forte de marcação. Legal. Só que peca na criação. Porque você só joga o D'Alessandro com o Guerreiro lá na frente, peca na criação. E vai matar o D'Alessandro. Vai chegar na metade ou no início do segundo tempo, ele já está morto. Por causa da idade. Só que eu vi que o Inter começou a mudar um pouquinho, começou a colocar o D'Alessandro, Guerreiro e mais alguém ali na frente, para poder ajudar ali na frente, ficar mais colado com o Guerreiro, se movimentando. Aí começa mais criação. Eu, na minha concepção, ainda encontrava um lugarzinho para o Galhardo, que ele é um cara que vem de frente, tem um bom passe, chuta muito bem de fora da área. Eu com as peças que o Inter tem, eu ia no clássico. Só que aí eu concordo com você. Vai ficar meio vulnerável com o D'Alessandro e o Galhardo, porque os dois não marcam. Então eu concordo. Mas ter ali 3 jogadores de contenção com um de infiltração que seja o Edenilson, jogador de velocidade na frente, junto com o Guerreiro e o D'Alessandro, para poder se movimentar e criar e ter menos incumbência de marcar, eu acho ideal para o Internacional. Eu só não gosto, meu amigo do Inter, é Mustro, acho que é o nome dele, e o Lindoso. Para mim tem que ser um ou outro. Eu, particularmente, não gosto do Lindoso. No meu time, o Lindoso não joga. Então eu ia com o outro e mais alguém. Tá? Mas aí é do treinador que
que está lá, mas vejo a modelagem, a formatação do Internacional muito interessante, muito forte, só que vou falar de novo, com o esquema que ele está fazendo, eu fico temeroso porque os dois laterais são fracos na marcação e os dois laterais não sabem armar. Com o esquema dele, os laterais precisam saber armar. Moisés e Rodinei não sabem armar. São ruins de cruzamento e marcando deixam muito espaço. Então, esse esquema dele com esses dois laterais, fico preocupado. E pior, a fase de grupo é muito mais forte. Isso que eu temo, pelo esquema que ele está implantando, jogando os laterais para cima, os laterais têm que ter inteligência, têm que ter qualidade. E os dois laterais do Inter não têm. Não tem. Correm muito, tem muita força física e ponto. O Rodinei não acerta um cruzamento. Quando ele acerta um passe, tem que fazer um bolo de aniversário. Não é diferente do Moisés. Então, isso que eu temo. Acredito que vai chegar um determinado momento que ele vai falar, porra, não dá. Vou ter que colocar outros laterais, porque o meu esquema com esses dois laterais não dá. Ou ele vai mudar o esquema ou vai mudar as laterais. Minha visão. Então, Grêmio e Inter eu já falei, mas na minha concepção dá para passar os dois. Aí vamos lá para os times de São Paulo. São Paulo, eu gostaria muito que o São Paulo fizesse uma campanha legal. Não vejo São Paulo com cara de campeão. Não vejo o São Paulo. Não é um time ruim. É um time qualificado, mas não vejo ainda. Pode ser que dentro da competição ele cresça muito e eu mude. Se ele crescer muito, eu ver, incorporou. E eu falo isso muito em função do Diniz, Fernando Diniz. Fernando Diniz é um cara novo, ideias novas, pensamentos ofensivos, que eu queria muito que o Diniz fizesse um grande trabalho, ganhasse um título. Estou torcendo aí, de repente, aí por São Paulo. Não sei se vai ganhar o Paulista, mas que chegue bem, de repente chegue a final aí, para dar uma casca pro Diniz, que vai ser um desperdício jogar o Diniz de lado. Ele está aprendendo com o tempo. Então, eu, sinceramente, eu espero que o São Paulo faça uma grande Libertadores. O problema é que o grupo, na minha visão, o grupo do São Paulo é o mais complicado. Ele tem 2 jogos na altitude, ainda pega o River. Então o grupo do São Paulo é muito complicado, mas muito. O Diniz não deu sorte. O grupo do São Paulo é muito complicado. Joga 3.000 e pouco de altitude, depois 2.000 e pouco de altitude. Tudo bem que eles vêm para cá, mas eu não sei a tabela do São Paulo, mas se você jogar, ele vai ter que jogar uma em casa e 2 fora, ou no turno ou no retorno. Se a em casa for com o River e as 2 fora for na altitude, complica muito. Então eu não sei como é que está a tabela, mas mesmo assim a tabela do São Paulo é muito complicada. Eu, sinceramente, estou sendo bem honesto, não dá para cravar que São Paulo vai se classificar. Não dá. Quero muito, mas não dá para cravar justamente por causa disso. 2 times na altitude e o River. A tendência é que o River tenha uma vaga, porque na minha concepção o River é mais forte. Já vem com trabalho a longo prazo. E tem um problema na altitude. Se não tivesse altitude, para mim o São Paulo se classificava até com certa facilidade. Agora com altitude fica complicado. Então, mas eu espero que o São Paulo consiga se classificar. Santos. Cara, viu o Santos aí do Gesualdo, né? Mais um português, ameaçado de cair. A gente não sabe nem se ele vai chegar muito longe na Libertadores, ele como treinador. O time do Santos perdeu muitas peças. Ele não tem o estilo do Sampaoli, que fez o Santos ser vice-campeão brasileiro. Não tem, ele joga diferente, ele é muito mais conservador.
o time do Santos, como eu falei, além de o treinador ser diferente, eu sinceramente nesse momento eu não vejo o Santos assim com uma pretensão muito grande na Libertadores. Pode passar de fase, que para mim todos os brasileiros têm condições amplas de passar de fase, mas eu vejo o Santos um pouco mais limitado. Um pouco mais limitado. Eu vejo o grupo de São Paulo muito difícil, mas eu vejo o do Santos bem complicado, bem limitado para essa fase de grupo. Mas o time pode encorpar e a coisa muda de figura. O Santos vem de altos e baixos aí no Campeonato Paulista. Lógico, está mudando de formato de jogo. E isso leva um tempo, como está levando com o Corinthians, então, porque ele joga um pouco diferente. Mas a gente vai torcer para que todos os 7 brasileiros passem para outra fase aí da Libertadores. Então, falando rapidinho aqui, Grêmio, Internacional, São Paulo e Santos. Falamos desses 4 aqui. Temos Grêmio e Inter no mesmo grupo, São Paulo num grupo complicadíssimo, porque tem altitude, mas vem fazendo um futebol mais convincente, tem um grupo na mão legal para se trabalhar. Eu vou torcer pelo Diniz. E nesse primeiro momento tem o Santos aí que ainda está tentando se encontrar e não tem o elenco muito qualificado, perdeu muitas peças, vem perdendo muitas peças ao longo do tempo aí o Santos, mas a gente espera que também faça um trabalho. Mas desses 4 primeiros, na minha concepção, o que vai ter mais dificuldades será o Santos. Essa é a primeira parte da minha análise aí do início da fase de grupo da Libertadores. No próximo vídeo falarei sobre os outros 3 times que estão na Libertadores: Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Então conto com a participação de vocês, um grande abraço a todos, até mais, valeu, fui! Aguarde o próximo vídeo sobre Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Valeu, fui!